Olá pessoal, meu nome é André Luiz Moraes, eu sou presidente da Federação Caminho dos Orixás. Sou babalorixá do templo de Umbanda, Vovô Serafim e Ogum Três Espadas. Hoje nós vamos falar da importância da consulta Ifá, dos oráculos que nós utilizamos para a orientação do próprio destino. Vamos entender um pouquinho a questão dos oráculos. Em terra africana, eles têm como hábito consultar uma divindade chamada Ifá. Eles consultam a Ifá ou os orixás através do jogo de búzio, de opelê e de iquim. Então, qual que é a finalidade e qual é a orientação que você vai buscar quando você vai fazer uma consulta a um oráculo? Primeiramente, temos que entender aquela divindade chamada Ifá, que é o orixá que orienta e rege o destino. Segundo, que os búzios ele tem uma finalidade de mostrar tanto as nossas virtudes como os nossos defeitos. Então, quando você procura uma consulta espiritual através do jogo de búzio, esse jogo tem a responsabilidade de posicionar você com o seu próprio destino e também mostrar como estão movimentados, como estão se movimentando os seus inimigos. Muitas vezes nós procuramos os nossos inimigos em alguém fisicamente. Nós procuramos ou no nosso companheiro de trabalho, ou no nosso relacionamento, ou no nosso seio familiar, ou aquela pessoa que nós cismamos que aquela pessoa não é legal com a gente. Quando você consulta o jogo ele vai ser preciso em dizer se é aquela pessoa ou não e como você vai lidar com aquele inimigo. Porque nós temos que entender que a nossa religião ela não é uma construção de atacar ninguém ou fazer mal para alguém. E a consulta ao oráculo é para a gente entender melhor a nossa própria existência. De que maneira? Como que eu sou? Se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu sou uma pessoa nervosa, se eu sou uma pessoa comodista, se eu sou uma pessoa invejosa, se eu sou uma pessoa intrigueira, quer dizer, defeitos que nós temos, mas muitas vezes nós não aceitamos escutar de ninguém essa correção. E Ifá, quando ele corrige os nossos defeitos, ele não está para nos atacar, porque ele até sabe que nós estamos na terra de passagem e que aquele é o nosso destino. É que é muito difícil se corrigir internamente e é mais fácil a gente achar o culpado. Então, quando nós pensamos num mal que nos acontece no dia a dia, talvez uma fatalidade que vivemos, uma ação física ou espiritual que vivemos, nós queremos culpar alguém. Mas muitas vezes é a nossa própria energia que vai buscar aquela fatalidade, aquela situação. O que nós devemos entender do oráculo é que ele está lá para dizer realmente qual é a preocupação que nós devemos ter com o nosso próprio destino. Se nós devemos pensar em doença física, se nós devemos pensar em doença emocional, afetiva, se nós devemos pensar em doença ancestral, se nós devemos pensar em mal ou feitiço recebido, ou se nós temos uma doença natural que nos acompanha no dia a dia. E isso o Ifá vai mostrar com muita clareza. E quando a orientação do jogo é para a gente modificar internamente ou entender nossa própria divindade chamada orixá, aquele orixá que nós temos que cultuar, que no Brasil é chamado meu orixá de cabeça, meu heredá, ou meu orixá de Juntó, meu segundo orixá. Na verdade, para Ifá, a importância é a gente entender qual orixá que compõe o destino da gente e quais são os Irumalés, as divindades que estarão ao nosso lado para que a gente tenha realmente aquela forma de se refazer e se modificar. Então, cultuar os orixás, cultuar o ori e entender as orientações de Ifá passa a ser fundamental quando a gente vai fazer uma consulta. O orixá não é uma coisa que está lá para falar com quem vamos casar, por que vamos casar, quem nós devemos tirar do caminho, quem nós devemos deixar, como nós devemos ganhar dinheiro, quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre. Isso não é orixá. O orixá transforma a vida das pessoas.
Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade profissional, monetária, e eu vá consultar Ifá para entender meu destino, ele vai dar uma forma de eu entender aquele meu momento e vai fazer aquela transformação para que eu encontre o meu bem-estar e minha prosperidade. E assim vai ser no lado afetivo, no lado físico, no lado espiritual. O importante é a gente buscar o conceito da espiritualidade de evolução e de elevação do seu próprio espírito e assim, na sequência, o seu corpo físico, o seu corpo material. O importante para Ifá é a gente respeitar a vida, celebrar a vida e viver bem a nossa passagem na Terra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê um like, siga nosso canal e que eu possa continuar passando boas informações a quem me acompanha. Axé.